Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos revivendo aquele acontecimento no qual a igreja é gerada, aonde nasce a igreja. Pela força do Espírito Santo prometido por Jesus, aqueles discípulos que estavam com as portas fechadas, acovardados por medo dos judeus, cheios do Espírito Santo, saem e vão anunciar as maravilhas de Deus e vão proclamar as maravilhas de Deus para todos aqueles que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Com isto nasce a igreja. A igreja que é chamada a ser a anunciadora das maravilhas de Deus. Chamada a ser testemunha. Viva de Cristo no meio do mundo. E isso ela só é capaz de fazer pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo não é, portanto, um acessório na nossa vida. O Espírito Santo é a essência da nossa vida. O Espírito Santo é aquele que gera comunhão, mas é também aquele que gera missão. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma organização como outra qualquer. Nós podemos dizer que sem o Espírito Santo, a igreja se torna uma empresa com CNPJ e endereço. Sem o Espírito Santo, o Evangelho se torna uma palavra morta. Uma palavra como as outras. Uma doutrina como tantas outras que existem pelo mundo. Quando, na verdade, o Evangelho é a palavra que nos salva. O Evangelho é a palavra da vida. Vossas palavras são espírito e são vida, diz São Pedro a Jesus. Sem o Espírito Santo, a missão se torna proselitismo. O que é proselitismo? Sem o Espírito Santo, a gente vai à procura de adeptos. Proselitismo é próprio de seitas. As seitas procuram adeptos. A missão, de maneira alguma, é proselitista. A missão da igreja é, acima de tudo, testemunhal. O Espírito Santo nos faz testemunhas. A nossa missão não é proselitismo, mas a nossa missão é atração. Quando aqueles que convivem conosco se dão conta de que nós somos diferentes, não precisarão muitas palavras para convencê-los do Evangelho. O nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras. Nós corremos o risco de fazer com que o nosso testemunho desminta as nossas palavras. Anunciamos, mas não vivemos, porque não temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, está na essência da nossa vida cristã e da nossa vida eclesial. Como eu dizia, o Espírito é aquele que move a igreja. Como a alma é para o corpo, assim é o Espírito para a igreja.
A igreja se movimenta não por causa dos nossos recursos. Há igrejas muito pobres, espalhadas pelo mundo inteiro, que não têm os recursos que as grandes igrejas têm, mas porque têm o Espírito Santo, elas transbordam de alegria. Porque têm o Espírito Santo, elas não são capazes de permanecer imóveis, elas estão sempre em movimento. O Espírito é aquele que nos põe em movimento. Uma igreja acomodada não é uma igreja do Espírito. Uma igreja que se apega às normas, que defendem apenas uma doutrina, não é a igreja do Espírito. A igreja do Espírito Santo é uma igreja desincomodada, não se acomoda. É uma igreja sempre insatisfeita. Não se satisfaz com as conquistas já obtidas. A igreja do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, é aquela que deseja mais do que ninguém levar as pessoas ao encontro com o ressuscitado. Porque é esse encontro com Ele que transforma a vida. É esse encontro com o ressuscitado que nos tira da depressão, da angústia, do isolamento. É esse encontro com o ressuscitado que nos torna criaturas novas. Ai de nós, se nos deixarmos vencer pela tentação das disputas entre nós. Ai de nós, se vivermos trancados nas nossas sacristias. Ai de nós, se formos uma igreja apenas para conservar as tradições. Não somos a igreja do Espírito. Nós corremos o risco de nos tornar uma igreja envelhecida. É o grande risco da igreja quando ela se fecha ao Espírito Santo. É uma igreja cansada, tudo cansa. É uma igreja velha, que envelheceu-se. Nada contra os mais idosos. Mas é uma igreja que não tem ânimo, não tem vida. Uma igreja cansada, porque lhe falta o Espírito Santo. Somos a igreja do Espírito Santo. E eu penso que o jubileu é um momento especial para nós. Nosso jubileu ocorre depois desses 2 anos de provação para nós. Esses 2 anos onde nós experimentamos tantos desafios, onde nós fomos desafiados a viver distantes. Tivemos que mudar a nossa prática eclesial. Nossos padres, nossas lideranças tiveram que fazer tripa coração para poder dar conta do imprevisto da pandemia. Por isso, experimentamos as nossas fragilidades. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos ajuda a compreender que nós precisamos ser uma igreja diferente. Não dá mais para continuar a ser a igreja como nós fomos até então. Nós precisamos ser uma igreja diferente. E o jubileu é a oportunidade que nós temos para dar um passo adiante, para sermos a igreja do Espírito,
a igreja do Espírito Santo, a igreja que não se deixa vencer pelo cansaço, a igreja que não se deixa vencer pelo desânimo, uma igreja jovem, que tenha a juventude do Espírito Santo. O jubileu é a oportunidade que nós temos para nos aventurar nos caminhos do Espírito. O Espírito, no Evangelho, nós o vemos como um sopro, suave, mas ao mesmo tempo nós o encontramos como um vento que faz com que o mar se coloque em movimento. Uma igreja do Espírito. Suave e forte. Que nós tenhamos a capacidade de sermos sopro. Mas tenhamos a capacidade de ser vento, como o Espírito Santo. Desde a antiga aliança, é comum nós encontrarmos nas Escrituras os jubileus. O jubileu na Escritura é sempre um tempo de purificação e também é um tempo de renovação. Os jubileus são sempre tempos de graça, de memória e de sonho. É o tempo da remissão dos pecados, é o tempo de pagar as dívidas, de perdoar as dívidas. É o tempo de restituir aos pobres aquilo que lhes fora tirado. É o tempo da graça do Senhor, aonde a graça se conjuga com o nosso esforço, com a abertura do nosso coração. Iniciar um jubileu é, portanto, iniciar um tempo de graça. Nós falamos kairós, tempo de graça. Um tempo novo na vida para a nossa vida. E nesse tempo novo, 3 palavras devem nos ajudar a compreender o caminho que nós devemos percorrer. Em primeiro lugar, a palavra esperança. Com esperança. São Paulo, na sua carta, diz: a esperança não nos decepciona. A esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A esperança, comparada às outras virtudes, é a mais pequenina. É a mais frágil. Imaginemos 3 crianças. A esperança é a caçulinha, a pequenina. Embora seja pequenina, embora seja mais frágil, a esperança é a virtude que arrasta as outras. É ela que conduz a fé e o amor. Nós queremos percorrer o caminho do nosso jubileu cheios, animados, com esperança. Embora ela seja tão frágil, embora nós tenhamos tantos motivos para não esperar, embora a esperança entre nós seja como que uma chama tão tênue, nós queremos caminhar com ela. Porque se nos faltar a esperança, nos falta a alegria. Se nos falta a esperança, nos falta entusiasmo. Queremos caminhar juntos. Nós estamos vivendo um momento muito especial na igreja. Papa Francisco está convocando toda a igreja a percorrer um caminho sinodal. O que é caminho sinodal? Caminhar juntos. Caminhar lado a lado. Caminhar próximos uns dos outros.
O Papa Francisco diz, repete, que se nós não caminhamos juntos, nós não seremos capazes de enfrentar os desafios que o novo milênio vai nos trazer. O segredo é caminhar juntos. Nós estamos agora no período da escuta. Certamente você lá na sua paróquia já ouviu falar dos encontros. Os encontros de preparação para o sínodo. Se ainda você não ouviu, vai falar com o seu padre. Ele tem lá os livretos, os encontros, para favorecer a escuta. Para caminharmos juntos, nós precisamos nos escutar uns aos outros. Para caminhar juntos, nós não podemos escutar apenas o bispo e os padres, nós precisamos escutar o povo. A maioria da igreja são vocês. Nós, padres e bispos, fomos consagrados para servir vocês. Nós não somos os donos do Espírito. O Espírito Santo é dado a todos, a toda a igreja, a todos nós. Por isso, a importância de para participar deste momento de escuta, de dar as nossas opiniões, de dizer aquilo que é bom, aquilo que não é. É o momento de a gente concordar e discordar. Desse jeito a igreja não vai, precisa mudar. E isso quem tem que dizer são vocês. Vocês têm que dizer para o mundo, para nós, aquilo que vai bem e aquilo que não vai. É assim que o Espírito Santo age. Isso já é colocar-se em movimento. E por fim, animados pelo Espírito Santo. E aqui eu quero me servir de um trecho da homilia do Papa Francisco na manhã de hoje. Ao celebrar a festa de Pentecostes na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco falou isso, e isso daqui é muito interessante, porque nos ajuda a compreender a ação do Espírito Santo que anima a igreja. Olha o que o Papa diz. O Espírito Santo não é idealista, mas concreto. Quer que nós nos concentremos no aqui e agora, porque o lugar onde estamos e o tempo que vivemos são os lugares da graça. O lugar da graça é o lugar concreto de hoje, do hoje, aqui, agora. Como? Não são as fantasias que conseguimos pensar. O Espírito leva-te ao concreto, sempre. Ao contrário, o espírito do mal quer afastar-nos do aqui e agora. Levar-nos com a imaginação para um outro lugar. Muitas vezes ancora-nos no passado, as lamentações, as saudades, aquilo que a vida não nos deu. Ou então, projeta-nos para o futuro, alimentando medos, ilusões, falsas esperanças. O Espírito Santo não. Leva-nos a amar aqui e agora, em concreto. Não um mundo ideal, não uma igreja ideal, não uma congregação religiosa ideal, mas aquilo que existe, a luz do sol, a transparência e na simplicidade. Nós queremos percorrer este caminho do jubileu com muita sobriedade. E ao mesmo tempo queremos percorrer esse caminho na busca de novos frutos. Não se esqueçam do que eu vou dizer. A igreja não muda com saltos. A igreja muda com passos. Um passo atrás e outro.
Às vezes nós gostaríamos que a coisa fosse rápida demais, num salto. Na igreja não é assim. O Espírito vai nos movimentando, vai gerando entre nós uma energia, um dinamismo, para que nós possamos dar passos fecundos. É preciso, isso não é fácil às vezes acompanhar o ritmo do Espírito. Nós queremos avançar para ser uma igreja em saída. É o grande apelo de Francisco. E hoje ele nos disse ainda, temos o Espírito que nos liberta da obsessão das urgências e convida-nos a percorrer caminhos antigos e sempre novos, ou seja, os caminhos do testemunho, os caminhos da pobreza, os caminhos da missão, para libertar-nos de nós mesmos e enviar-nos ao mundo. Que a intercessão da Virgem Maria nos ajude. Ela que na manhã de Pentecostes esteve junto dos apóstolos. Ela que gerou Cristo e que assiste a igreja, assiste o nascimento da igreja, chamada a ser no mundo uma chama que aponta para Cristo e leva a todos o anúncio e o testemunho do Evangelho, que ela nos assista. Ela vai percorrer todas as nossas paróquias durante o jubileu, acompanhando a imagem do Divino Espírito Santo. Que ela nos interceda por nós e nos ajude a realizar a missão que o Espírito nos desperta.